essa questão de chamado marinheiro de primeira viagem, né? Estamos conversando agora essas lives e aí estamos ajustando ainda e por isso tivemos algumas dificuldades. Mas em nome de Jesus vamos corrigindo isso até que a gente tenha resolvido esse problema, né? Então voltamos aí pelo meu Face e pelo Instagram da igreja, né? Então retomando aí, espero agora que a gente siga até o final sem uma interrupção, tá certo? Mas vamos retomar aqui o raciocínio para que as pessoas, talvez que estejam entrando agora, saibam o que estamos trabalhando. Estamos trabalhando com a expressão esperança. Quando nós estávamos dizendo que a esperança tem algumas vertentes, tem aqueles que dizem, como ditado popular, que a esperança é a última que morre, há aqueles cuja esperança se perde ao longo da caminhada, e há aqueles que a esperança jamais morre, porque ela está centrada em Cristo. E a esperança em Deus não morre jamais, porque Deus é a nossa esperança eterna. Por isso confiamos nele. Mas dizíamos também, na sequência do raciocínio, para que essa esperança se mantenha viva, é necessário que eu tenha uma ligação com Deus, um contato com Deus, que eu viva o Evangelho de Cristo, que Ele seja Senhor da minha vida. E o pecado, foi o que estávamos comentando especificamente, faz uma separação, ele cria um bloqueio entre nós e Deus. E se quando o pecado é instaurado em nossa vida, nós nos distanciamos de Deus. Nós nos perdemos na caminhada. Se, contudo, temos uma consciência cristã, reconhecemos o pecado, confessamos a Cristo, buscando dele o perdão, e aí sim ele restaura a nossa fé, restaura a nossa vida e prosseguimos firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Quando não percebemos o pecado instaurado em nossas vidas, quando passamos a conviver com o pecado de forma natural, sem percebermos que ele se faz presente ali, é um mau sinal, porque significa que ele cauterizou a nossa mente. Quando estamos vivendo o pecado e este, por sua vez, não nos incomoda, significa que a nossa mente está cauterizada. Mente cauterizada não sente o peso do pecado, consequentemente não busca, não confessa e não busca de Deus o perdão. Para que haja uma comunhão, para que haja uma confiança genuína, para que haja em nós o Espírito Santo, faz-se necessário que reconheçamos o pecado, que busquemos em Deus o perdão, e Ele nos perdoará se formos sinceros, se formos verdadeiros. Aí sim, a nossa esperança se renova, porque a nossa confiança no Senhor faz com que o Espírito do Senhor permaneça em nós. Vale lembrar dois exemplos clássicos na Bíblia: Judas e Pedro. Judas, que também conhecia Jesus à semelhança do próprio Pedro, teve uma atitude diferente de Judas teve uma atitude diferente de Pedro. Judas pecou. Ele vendeu Jesus. Depois, diz a Bíblia que ele teve remorso. Remorso é uma questão psicológica terrível. O remorso, ele consome o ser humano. Ele destrói o ser humano. Judas teve remorso. Qual foi o resultado dele? Suicídio. Ele se suicidou porque teve remorso. Pedro, diferente de Judas, arrependeu-se. Pedro sentiu o peso do pecado cometido quando ele percebeu, alertado por Jesus anteriormente, que havia negado. Quando Jesus estava sendo levado preso, Pedro foi identificado como um deles, como alguém que fazia parte do grupo de Jesus, e por 3 vezes, já anunciado previamente por Jesus, Pedro disse: não o conheço, negou a Jesus.
O galo cantou e este foi o sinal que Jesus dera para que Pedro se lembrasse do pecado cometido. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro caiu em si, reconhecendo o seu pecado, chorou amargamente. Diferentemente de Judas, Pedro se arrependeu do seu pecado. Em se arrependendo, obteve de Deus o perdão. Alguém em algum momento já fez uma pergunta. Creio que agora alguém possa até estar fazendo essa mesma pergunta. Judas, se tivesse se arrependido, teria tido o mesmo perdão? Claro, sem dúvida alguma, porque o pecado de Pedro não foi inferior ao pecado de Judas. Porque diante de Deus não há pecado grande e pequeno, não. Há sim consequências diferentes para cada pecado. Mas pecado diante de Deus é um só. Em cometendo o pecado, nos distanciamos de Deus, independente de que pecado cometemos. O que entendemos então pelo princípio bíblico é que precisamos reconhecer o pecado e buscar em Deus o perdão, e aí sim a nossa esperança se manterá viva. Esta é a esperança que não morre. Esta é a esperança que perdura por toda a eternidade. E isto independe das circunstâncias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, os versos de 13 a 5, ele expressou a seguinte verdade: e não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebem? A esperança em Cristo se renova, se mantém viva. E para que ela chegue, há uma dinâmica de funcionamento. Ela é progressiva. A esperança, para se chegar à esperança, passar-se-á pelo processo da tribulação, perseverança e experiência. Tribulação, perseverança, experiência. Só então, vivenciando cada situação desta, chegamos à esperança. Então, a esperança não é a última que morre, mas é aquela que se apresenta a posteriori às circunstâncias negativas às quais estamos sujeitos. Ela não é aquela primeira que nasce, não. A esperança não é a primeira que nasce. Para que a esperança chegue, faz-se necessário, ou aliás, ela é a consequência de situações que estamos vivenciando. Então você, de repente, está vivendo um momento difícil. Aliás, o mundo está vivendo uma situação difícil. Esse vírus que está aí assolando o mundo, vale lembrar que ele não é o pior. Já foi dito, e isso tem sido dito pelas autoridades da área, infectologistas, médicos e pessoas da área, que o coronavírus não é o pior vírus. O H1N1 é pior do que ele. Inclusive, mais letal, mata mais do que o coronavírus. Mas o que está acontecendo é que o mundo está assustado. O mundo está recluso em seus lares. Exatamente pela propagação deste novo coronavírus. Ele se propaga muito mais rápido e com muito mais facilidade. Daí porque está sendo pedido que principalmente as pessoas de risco, em condição de risco, não saiam de casa. Idosos, pessoas que têm enfermidades determinadas. Está se pedindo que essas pessoas não saiam de casa, porque elas se tornam vulneráveis. Como o vírus se propaga muito facilmente, ela alcança mais pessoas, mesmo que ela
mate menos pessoas do que H1N1. Os cuidados então precisam se ter, mas a esperança, esta jamais deve morrer, essa jamais deve acabar. Mesmo que a situação esteja aí assolando o mundo, mesmo que se esteja assustando o mundo com o que está acontecendo, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, num Deus que controla todas as coisas e que cuida de nós. A nossa esperança nos faz evitar a ansiedade. Se a nossa esperança for em Cristo, nós não teremos ansiedade. Aliás, é bíblico: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Paulo disse isso aos filipenses, e Paulo, aliás, Deus, através do apóstolo Paulo, está nos dizendo isso hoje, diante do que estamos vivendo. Não estejais ansiosos, de forma alguma estejam ansiosos. Confiem no Senhor, dirijam-se a Ele em orações e súplicas. Não deixe claro, e a recomendação bíblica em outro momento, que a gente tome os cuidados necessários para a própria vida. Lembro-me, no episódio do próprio Jesus com seus discípulos, em sua oração, que ele orou intercedendo pelos seus apóstolos, mas sinto-me honrado porque o meu Deus, na pessoa de Jesus, intercedeu também por mim, quando ele disse assim: Pai, eu não oro, eu não peço apenas por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus orou pelos seus apóstolos, Jesus orou por mim e orou por você que ainda não crê nele. Jesus orou por você, prevendo inclusive, visualizando inclusive, que muitos iriam crer. E assim entendemos que na sequência destes acontecimentos, muitas pessoas se chegarão a Deus. Um episódio que ocorreu agora no Carnaval e nos últimos meses chamou a atenção, inclusive é algo que tem sido destacado nas redes sociais. Um filme denegrindo a fé cristã, denegrindo o próprio Jesus, apresentando Jesus como alguém trajado de diabo, de Satanás, humilhando Jesus lá no pleno desfile de carnaval. Jesus sendo zombado no meio daquele povo. E nas redes sociais está circulando o pensamento: estas pessoas, como estão vendo isso agora? Provavelmente, muitas delas estão dizendo: Deus nos livre, Deus nos proteja. Muitas dessas que estiveram no carnaval, inclusive assistindo isso e aplaudindo isso, hoje, diante disso que está acontecendo, estão clamando pelo Senhor: Deus, tem misericórdia de nós. Percebem? Há alguns que irão crer em Deus nessa circunstância. Outros continuarão sem crer e têm liberdade para isso. Alguns outros continuarão zombando de Deus e zombando dos cristãos. Mas muitos irão ceder à fé, reconhecendo Deus como Senhor da sua vida. E aí sim, a esperança nascerá em seus corações. E estes permanecerão vivos em Cristo Jesus, porque Cristo, que é a vida, estará nessas pessoas. Então, meu irmão, você que está nos assistindo, você que tiver acesso a esse vídeo a posteriori, lembre-se disso. A esperança do cristão, genuinamente cristão, jamais morrerá, porque ela está num Deus que não morre, um Deus que é vivo e que vive eternamente e que nos dá vida eterna, desde que o reconheçamos como um Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus abençoe, melhor dizendo, continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que sempre o Espírito do Senhor esteja conduzindo a sua vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Eu quero orar
nesse instante. E em orando, estaremos encerrando esse momento. Lembrando que à noite, estaremos aqui novamente. Talvez alguns minutos antes, como disse, vamos entrar em contato com o nosso ministro de música e tentar ver se temos algum momento de música antes da mensagem. E aí depois, pelo menos 15 minutos antes, pelo menos isso, 20 horas é horário marcado. 15 minutos antes, estaremos já com algumas músicas, já chamando a atenção para aquilo que irá acontecer, que é a mensagem do Senhor. Ok? Nós vamos orar. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos prestigiou assistindo essa live. Ok? Oremos então. Deus, obrigado pela oportunidade em meio ao caos que Tu estás nos dando, Senhor, de estar compartilhando essa palavra para centenas de pessoas e que vai ficar, Senhor, para quem quiser assistir depois. Muito obrigado porque em meio a tudo isso que está acontecendo, estas mazelas que estão acontecendo, nós não perdemos a nossa esperança, Senhor, porque ela está em Ti. Tu és a nossa viva esperança, Pai. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que nos assiste nesta manhã, que estará assistindo à noite. Obrigado porque Tu estás alcançando estas vidas. Que aquilo que compartilhamos, Senhor, alcance os nossos corações e alcance de uma forma profunda o nosso espírito, fazendo com que entendamos o que é ser cristão em Jesus, servos desse Deus vivo. Obrigado por isso, agradecemos-te em nome dele, em nome de Jesus. E dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.